Aqui dentro. E aí, povo de Deus, vamos lá enviar? Vamos voltar para Jesus. Estou aqui longe da mídia, porque a minha voz ainda tá voltando. Tive uma Covid. Ainda deve estar com ela, né? Ainda deve estar com ela. Então a Covid me derrubou essa semana e tô recuperando. Por isso que eu tô voltando agora, tá? Amanhã tem, chá revelação da sua vida financeira, para você entender a diferença entre sobrevivência, manutenção, reserva gastável, reserva de verdade e manutenção e adquirindo patrimônio. Vou contar um segredo para vocês. A maioria de nós vive na sobrevivência. E a maioria de nós vive no boleto inesperado, né? Juntou um dinheiro, o cachorro adoece, juntou um dinheiro, a casa dá um vazamento, juntou um dinheiro, o carro quebra, né? E parece que eu tô com a síndrome do boleto inesperado. A síndrome do boleto inesperado, ela pode acontecer quando eu estou leal a um devedor, alguém da minha família era um caloteiro, um mal pagador, e aí eu fico leal a essa pessoa, então eu tô sempre pagando dívidas que parece que não são minhas, tá certo? E ela pode também acontecer justamente de eu não poder ter mais dinheiro do que os meus pais. Então, sempre que eu tenho passou do teto dos meus pais, eu vou queimar esse dinheiro de algum jeito, tá? Tem muita coisa que envolve dinheiro quando a gente tá falando de dinheiro. O dinheiro, ele é muito emocional, salvando, obviamente, as questões de miséria, tá? Quando você passa da linha da miséria, quando você passa da linha dos problemas, a gente tem muita questão emocional em relação ao dinheiro. Então, por exemplo, me perguntaram, né, sobre a criança, o adulto criança que busca outras crianças para brincar. A criança, ela busca outras crianças para brincar, sim. O adulto criança, ele aprendeu em algum momento que aquele encanto da criança, da infância, seduzia. Ou seja, aquela criancinha bonitinha, sorridente, ela conseguia tudo que ela queria, né, sendo criança. E aí ele aprende esse mecanismo e arrasta esse mecanismo o resto da vida. Por quê, Leiliane? Por várias razões. Mas uma delas é exatamente essa estratégia de sedução. Só que uma criança, ela não ganha dinheiro. Uma criança, ela não pode administrar um cargo de confiança. Uma criança, ela não se casa, ela não tem trabalho, ela não tem estabilidade financeira. Uma criança está sempre dependente de um adulto para ela ter decisões, para ela sobreviver. Então, o adulto criança, ele acaba se metendo em relacionamento abusivo, porque ela vai depender de um adulto para cuidar dela. Um adulto criança é uma pessoa que não se desenvolve financeiramente, porque vai ficar debaixo da asa da mamãe o resto da vida. Um adulto criança vai buscar um pai e uma mãe em qualquer relacionamento, seja no trabalho, seja nos amigos, seja no casamento. Então, o adulto criança, ele tem uma ilusão de que esse estado de ser criança, esse jeitinho infantilizado, e nesse lugar as mulheres são muito prejudicadas, porque a mulher infantilizada, ela é valorizada no mercado, né? Aquela mulher adolescentizada, bem bobinha, né? Ela tem um charme, uma coisa bem ridícula, mas ela é valorizada nesse lugar, ela é iludida nesse lugar. E aí, esse adulto adolescentizado, infantilizado, ele cai no próprio buraco, né? Ele cava o próprio buraco e cai e não percebe. Porque acontece muito de se envolver em relacionamentos que não pode sair porque não se sustenta. Gente, nós precisamos ter autonomia financeira, sejamos homens ou mulheres, precisamos ser adultos financeiramente resolvidos, tá certo? A minha sobrevivência, ela não pode estar na mão de outra pessoa. O lema do Pandora, do meu programa de acompanhamento, é nunca troque de mão seu prato de feijão. Por quê? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, né? Eu preciso saber de onde vem o prato de feijão das minhas filhas amanhã. Por mais que eu tenha um marido provedor, por mais que eu tenha uma vida financeira muito confortável. Se amanhã, porque é o seguinte, quando o meu prato de feijão está na mão de outra pessoa, seja essa outra pessoa minha mãe, meu pai, a minha herança, o meu marido e etc., se Deus o livre acontecer alguma coisa amanhã e for um divórcio, a gente tem tempo para brigar. A gente tem tempo e saúde para brigar, tá certo? Mas se for morte, nega, até a justiça te dá o que tu tem direito, tu vai comer um dobrado. Tu vai comer um dobrado. Eu vejo um familiar nessa sua falha. A maturidade nunca chega, depende. Depende de vários aspectos para a maturidade chegar. A maturidade, ela é primeiro uma decisão.
eu preciso decidir amadurecer. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Por exemplo, eu tô aqui fazendo o chá revelação, né, de amanhã, tô preenchendo as notas aqui do cartão do Acredito. Isso aqui vai já tá no grupo, né, para as pessoas preencherem. Vocês já jogaram banco imobiliário? Sabe quando a gente é criança, vai brincar de banco imobiliário? Aí o banco imobiliário, ele tem, assim, idade mínima para você jogar. Uma criança, ela não aguenta jogar banco imobiliário porque ela não aguenta falir. Ela não aguenta pagar aluguel, ela não aguenta ir para a prisão, ela não aguenta administrar as perdas naturais da vida adulta. Ela ainda está naquele pensamento que se ela chorar e espernear, o leite vem, certo? Então, a gente conhece a diferença da criança para o adulto, é a tolerância à frustração. É o como ela se frustra, tá? Como é que ela administra a frustração, quando a coisa não sai do jeito que ela quer. Não saiu do jeito que eu quero. E agora? Qual é o próximo passo? Eu vou dar piti, eu vou espernear, eu vou buscar outra pessoa que faça o que eu quero. Qual é a minha reação quando o mundo não está do jeito que eu quero? Essa é a maior habilidade que você pode ter hoje. É a tolerância à frustração e a administração da sua frustração. Porque é o que mais está faltando, tá certo? A criança, ela vai dar piti. Ela vai dar piti, vai dar espernear até alguém fazer o que ela quer. Ela tá naquele mecanismo de vencer pelo cansaço, né? O bebê, quem não chora, não mama. Aquele bebê que vai chorar, até alguém fazer o que ele quer, vencer pelo cansaço, tá certo? Uma pessoa perguntou assim, a maturidade chega para todo mundo? Não. Por exemplo, o pessoal do TDAH vai ter muita dificuldade de amadurecer. O pessoal das altas habilidades, quem tem um pensamento muito acelerado, vai ter muita dificuldade de amadurecer. Por quê? Porque a maturidade vai ser muito medida pela frustração. Pessoas que têm um pensamento muito acelerado, que têm muitas ideias, muito criativas, que conseguem achar uma solução muito rápida, elas acabam indo para um lugar chamado ansiedade e impulsividade, ou seja, eu fico ali na minha loucura do meu pensamento e eu quero que a coisa aconteça para ontem, ela não acontece, eu não consigo lidar. Aí lembra da história da frustração? Eu não consigo me frustrar. E aí, nega, o adulto, ele não é a queda, ele é como se levanta. Entendeu? Todo mundo cai. A diferença é como cada um se levanta. Como é que tu te levanta quando tu cai? E aí a gente precisa saber, né? O que que me derruba? Quanto tempo eu demoro para voltar? Né? Tem quedas minhas, que a gente trabalha isso também lá no Pandora. Tem quedas minhas que eu vou demorar muito para me levantar. E tem queda minha que tem 10 minutos eu tô de volta. Tá certo? Eu preciso conhecer isso. A Virginia Satir fala disso, né? Que você precisa conhecer as suas falhas. Que você precisa conhecer as tuas próprias pedras no sapato. O que é que te derruba? O que eu tô te definindo é toda uma geração, né? A geração TikTok é toda assim. Eu preciso saber quem sou eu quando a coisa dá errado, quem sou eu quando meu marido me decepciona, quem sou eu quando meu chefe me chama a atenção, quanto tempo demoro para me organizar, qual é a minha estratégia de sobrevivência nessa situação, qual é a minha reação, qual é o meu tipo de reatividade. Tem adultos que me falam assim, eu fico logo com birra. Quando a pessoa fala desse jeito, eu crio logo birra. Gente, quem faz birra é uma criança. Se a tua estratégia é criar birra, tu tá criando um ambiente infantil. E aí o que que acontece? Quando uma criança entra na sala, todas as outras vêm atrás, todas as outras se levantam para brincar. Se a gente estiver numa sala de 50 adultos e chegar uma criança, todo mundo começa a virar criança, todo mundo começa a falar docinho, começa a falar baixinho, começa a fazer brincadeira, né? Então a criança, ela levanta as outras crianças. Quando eu tenho um comportamento infantil, por exemplo, e eu vou ser chefe de um departamento, esse meu departamento vai virar uma high school, vai virar um jardim de infância. Eu vou levantar todas as crianças. Então, um adulto infantilizado, ele não pode ocupar um cargo de liderança, por exemplo. Ele não pode ser um coordenador, por exemplo. Porque ele vai levantar as crianças. E as crianças, elas são cheias de vontade. Mas elas têm um baixo comprometimento. Né? Elas têm uma baixa entrega. Então, medidores da idade adulta, medidores da maturidade para poder chegar no dinheiro. Como é que eu vou chegar no dinheiro? Eu preciso de alguns medidores. Primeiro, qual é a minha tolerância à frustração? Segundo, qual é a minha estratégia de organização? Terceiro,
Quais são os mecanismos disponíveis que eu faço para isso? Outra, o que eu gero quando eu chego num ambiente? Se eu não tenho consciência desses lugares, como é que eu vou caminhar? Não vou. Como é que eu aceito regras? Como é que eu aceito regras? Como é que eu suporto as regras de um lugar? Não suporto. Você vai ver muito, por exemplo, os superdotados, altas habilidades, são pessoas que não trabalham para ninguém. Porque eles têm dificuldade de se adaptar a regras. Tem muita dificuldade de se submeter. São aquelas pessoas que vivem trocando de trabalho, elas ficam muito pouco tempo no trabalho, elas não suportam porque o chefe sabe menos que elas. Elas sempre se acham muito maiores do que o lugar que elas ocupam e aí elas vão virar empreendedor, né? Elas não conseguem suportar, não conseguem negociar. E aí, voltando, né, para a história do banco imobiliário, os jogos, eles trazem muito isso pra gente, né? A habilidade de perder, a habilidade de se frustrar. Quando eu tiro da escola a educação física, quando eu boto lá meu filho num atestado para ele não ir para a educação física, porque eu acho que ele não precisa, eu tiro dele essa habilidade. É muito importante que as crianças pratiquem jogos para que elas possam trabalhar em equipe, brigar, discutir, passar raiva, passar humilhação, sabe? Cair, se levantar, arranhar um joelho e sangrar e continuar jogando com o joelho sangrando. Tudo isso se aprende nos jogos, de forma de brincadeira, de forma... Então, a gente tem etapas na vida. Hoje a gente tem uma síndrome que é a síndrome de evitar o sofrimento. E aí você vai ver que é uma loucura nos casamentos, nos filhos, nas escolas. A gente só tem uma tarefa: evitar que o outro sofra. Então, eu vou montar estratégias no mundo inteiro para o meu filho não se frustrar e não sofrer. Eu vou montar estratégias para o meu marido, para evitar o sofrimento dele, para evitar o sofrimento da minha mãe, para evitar o sofrimento do meu irmão. Porque eu sei que ele vai sofrer, eu sei que essa mulher que ele casou não é boa. A minha mãe, eu sei que ela está indo para um lugar errado. E aí eu viro cuidador de vida dos outros. O cuidador de vida dos outros é uma pessoa falida. Não tem um cuidador da vida dos outros com dinheiro no bolso. Não existe, a matemática não fecha. Não dá tempo você cuidar da vida dos outros e organizar a sua vida de forma que você tenha dinheiro. Não dá. Não dá. Porque o dia só tem 24 horas. Não dá. Então, o cuidador da vida dos outros, ele geralmente é uma pessoa que não tem estabilidade financeira, não tem uma carreira definida. É uma pessoa que está toda hora mudando para lá e para cá e justamente se distrai com a vida dos outros. Ele é muito rápido para resolver tudo que é dos outros, ele é rápido para ajudar, ele é disponível, sabe, bacana, gentil, mas ele é ruim de entrega. Ruim de entrega. Vou dizer outra vez. Como é que eu vou medir um adulto se eu estou maduro? Níveis de entrega. Entrega de quê, Leiliane? Eu te encomendei isso aqui, certo? Te encomendei uma taça. Ou tu me entrega a taça ou tu me entrega uma história. Ponto. Aqui se separa a criança e o adulto. O adulto me entrega a taça, a criança me entrega uma história. Acabou. Acabou. Porque a criança, ela ama história, ela ama fábulas, né? Então, o adulto infantilizado, ele nunca te entrega nada. Ele tem sempre uma história para contar. Um drama. Menino, caiu um meteoro na casa dele e hoje ele não conseguiu te entregar o que ele tinha que te entregar. Ele conta a vida inteira. Ele conta 5 histórias. Ele conta um trauma, um acidente. E ele sangra, assim, sabe? A gente chama sedução do cliente, né? Nos processos terapêuticos. Ele sangra no WhatsApp, ele sangra no e-mail. Ele tá sempre sangrando, mas ele não te entrega nada. Nada. Porque ele não quer ser tratado como adulto, ele quer ser tratado como uma criança que precisa de colo e precisa de cuidado. E aí ele vai estar sempre buscando uma história dramática nova para contar. Eu sempre falo, nunca faça negócio com quem coloca os problemas na mesa nos primeiros 15 minutos de conversa. Nunca feche um negócio com quem joga os problemas na mesa nos primeiros 15 minutos de conversa. Essa pessoa não está pronta para fazer negócios. Ela não quer um sócio, ela não quer um parceiro, ela quer colo. Ela quer uma mãe, ela quer um pai. Corra. Corra porque carregar adulto no colo é pesado. É bem pesado. Corra, mas corra 7 léguas, não corra pouco não, viu? Não corra pouco não. Então, assim, você vai ver que você vai começando a separar as crianças dos adultos nesses quesitos. Nível de entrega e nível de frustração. Não sei me frustrar, Leiliane, vai pra terapia. Vai pra terapia, você precisa de terapia urgente. Não consigo me submeter às regras, você precisa de terapia urgente, precisa de uma avaliação urgente. Não fico bem
Não fico bem quando alguém não faz o que eu quero. Você precisa de acompanhamento terapêutico urgente. Tenho dificuldade de entregar os meus prazos. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada por que você está tendo essa repetição na sua vida. O que pode me fazer repetir? A necessidade de ser visto e ouvido, tá? A necessidade de ser ouvido. Você vai ver muito adulto dizendo assim, se ele me escutasse, se ele me ouvisse, mas é porque não me escuta. Essa fala não é de hoje, não é de agora. Em algum momento essa criança gritou e não foi ouvida. Gritou e não foi ouvida. Então toda vida que ela fala, alguém tem que correr e parar e fazer exatamente o que ela quer. Não parou, não fez exatamente o que ela quer, puxa dela aquela ferida de ter gritado e não ter sido atendida, e aí ela se desorganiza. Ela se desorganiza totalmente. Então, os quesitos de desorganização são bem fáceis, né? E aí, ó, cai muito nisso aqui. Você quer um medidor de ansiedade? O cartão do acredito. O cartão do acredito, ele é um medidor de ansiedade maravilhoso. Porque na crise você compra. Na crise você compra. Por que eu compro, Leiliane, quando eu tô em crise? Porque é um lugar onde as pessoas te tratam bem, te dão atenção, te escutam, vão te dar o colo que você tá pagando para elas te darem, tá certo? Aí, se você gostar de promoção, você tem aquela sensação de que você fez algo bom, que você aproveitou uma oportunidade. Em Portugal, eles não chamam promoção, eles chamam oportunidade, que é justamente me dar essa sensação que eu não tô gastando dinheiro. Eu estou aproveitando uma oportunidade maravilhosa de gastar, né? De usar o cartão do acredito. O cartão do acredito, gente, é um bom medidor de ansiedade. É um bom medidor de crise. Um bom medidor de onde é que você tá. Você tá acreditando que daqui a 6 meses você vai ter um dinheiro que você não tem hoje, né? Eu tô acreditando que daqui a 1 ano a pessoa comprou um negócio, até fizeram eu tenho uma amiga que falou assim, você conhece a viagem 7 em 10? Eu falo, não, é 7 dias viajando, 10 dias pagando. Eu digo, tu viaja hoje, paga 10 meses depois? Ela, é. Eu digo, tá bom não? Não tá bom não, porque não existe como esses 7 dias te entregarem 10 meses de sacrifício. Não existe. Você vai passar 10 meses presa nisso? Não. Então, assim, dinheiro é pra adulto, né? Dinheiro é igual a sexo, ele é pra adulto. Dinheiro com prazer é igual a sexo também, é pra adultos bem resolvidos. Se você não for bem resolvido, meu amor, o dinheiro vai ser sofrido, vai ser com sofrimento, com sacrifício, com peleja. É o dinheiro Scarlett O'Hara, né, que a gente fala no Chá Revelação. Nunca mais sentirei fome outra vez. É o dinheiro Scarlett O'Hara. Tem que sofrer, tem que passar pelo vale da sombra da morte, sabe? Tem que passar pela desgraça para poder o dinheiro entrar. Capaz. Meu amor. Meus antepassados foram escravos. Vocês sofreram o suficiente para eu ter uma vida melhor, tá? Sofreram demais para eu ter uma vida melhor. Para que agora eu vou desonrar o sofrimento deles? O meu nome é Leiliane Reis. O nome da minha mãe era dos Reis, que era o sobrenome... sobrenome dado aos escravos quando eram libertos. Capaz. Não venha com chicote pra mim, não. Não venha com chicote pra mim, não. Que não tem glamour nenhum em sofrer. Mas existe uma teoria. Mande aí um assuntinho pra gente assuntar. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já fizeram as contas de quanto de esses aplicativos vocês estão pagando? Eu fiz uma conta rápida aqui. Disney, Netflix, ChatGPT, Amazon Prime, Spotify, Família, Microsoft Família, Zoom. Rapaz, deu uma conta bonita, viu? Deu uma conta bonita. Aí assim, você se pergunta, assim, eu preciso na mesma casa ter Netflix, Disney, Amazon. Será que a gente que cresceu com SBT, Manchete e Globo, a gente realmente precisa desse monte de canal de streaming, né? CapCut também tô pagando. Fiz aqui a lista, né? E eu pago em euro, né? Então, todos eles eu multiplico por 6,5 aqui para dar em reais. É um dinheirinho. É um dinheirinho bastante significativo, tá certo? Então, se a gente não observa esses detalhes... Leiliane, não gosto nem de olhar para minha conta. Não gosto nem de falar de dinheiro. Não gosto nem de olhar, porque se eu olhar eu me deprimo. Ótimo. Ótimo, meu amor. Quando chegar o problema,
não me ligue. Casais que não falam de dinheiro falam de dívida, tá certo? Se você não gosta de olhar pro dinheiro, ele também não vai gostar de olhar pra você, não. Beleza? É uma realidade muito simples. Uma realidade muito simples. Você fazer as pazes com o dinheiro é uma decisão. Uma decisão. Eu vivi muito a síndrome do boleto inesperado. Muito, muito. Meu pai teve muito problema com droga, né? Meu pai morreu de overdose, enfim. E eu tinha que ser a pessoa mais honesta do mundo, mais fiável do mundo, sabe? Eu tava sempre procurando uma conta pra pagar, uma pendência, alguma coisa pra resolver, porque eu tinha que provar pro mundo que eu era muito honesta, que eu, sabe, que eu era muito certa das minhas coisas. Até o dia que eu entendi que eu tava tentando compensar as ausências do meu pai, eu tava tentando compensar talvez algum calote que ele deu em alguém, na vida dele de droga, de problema. E eu tava nesse amor cego que a gente chama, né, nas terapias, nessa lealdade invisível, tentando ser 50 milhões de vezes mais honesta do que qualquer pessoa no mundo para compensar a desonestidade que meu pai teve quando era usuário de drogas. E sair desse lugar me custou tempo, mas eu consegui sair desse lugar, graças a Deus. E hoje, né, graças a Deus eu vivo uma vida mais tranquila. Mas eu tava me lembrando aqui, a Aurivânia tá dizendo, eu vivo essa síndrome do boleto inesperado. Aurivânia, tu não comprou o chá Revelação na época da Black Friday, não? Dá uma olhada. Se tu não tiver comprado, aí tu cuida pra vir amanhã. Mas teve uma Black Friday que eu botei a R$47. O conteúdo gravado bem bonitinho, tá? Pra você entender como é que sai da síndrome do boleto inesperado. Amanhã a gente vai fazer isso também, né? De ter uma reserva, de você se organizar. Pra que você vai ter reserva? Como que você vai juntar R$10.000 por ano, né? A gente precisa lembrar que carro é despesa, carro é renda, né? Que dobrou a esquina vale menos, casa também. Então, assim, uma pessoa que me diz, essa casa só me dá despesa. Então você não sabe o que é ter uma casa. Porque a casa, ela precisa de manutenção. Lá no começo da live eu falei, a gente precisa saber a diferença entre dinheiro de sobrevivência, dinheiro de manutenção, dinheiro de reserva gastável, dinheiro de reserva e dinheiro de patrimônio. São camadas totalmente diferentes. E aí eu acho que se eu ganho R$5.000 hoje e amanhã eu ganhar 7, eu aumentei quase 50% a minha renda, eu tô rico, tá nada. Tá nada. Não tem o pé do perigo. Talvez você tenha saído da sobrevivência, mas talvez você não chegue nem na manutenção. Leliane, como é que eu sei disso? Por exemplo, esse telefone que eu tô falando com vocês aqui, ele custa R$15.000, certo? Se ele quebrar, eu preciso ter 15 mil para comprar outro. Então, a minha reserva de manutenção, ela vai manter aquilo que eu já tenho. Aquilo que eu já tenho. Se eu não tiver a reserva de manutenção, eu vou comprar um celular inferior porque eu não tenho dinheiro. Então, ou seja, eu não consigo nem manter o que eu tenho. Eu já começo a descer. E aí a gente precisa entender uma coisa quando a gente está falando de dinheiro. Ou você está subindo ou descendo. Parado não fica. Parado não fica. Até a água parada da doença. Parado não fica. Ou você está subindo ou descendo. Gente, eu vou embora que a minha garganta ainda não tá 100%. Amanhã eu vou estar ao vivo com o pessoal 3 horas aqui fazendo chá revelação. Se você não se inscreveu, cuide que ainda pode fazer. Ou se não gastar 9 antes de ganhar os 7. Não é isso? Também tem esse mecanismo de gastar o dinheiro antes de ganhar é um mecanismo de voltar para casa. É um mecanismo de pedir colo pros pais. Bota uma coisa na cabeça de vocês. A única desculpa legítima que eu tenho para voltar para casa depois de adulto é a falência. Se eu tiver alguma pendência com os meus pais, se eu achar que meus pais não me deram colo, se eu achar que meus pais falharam comigo, se eu achar que eles não me socorreram quando eu sofri abuso, se eu achar que qualquer falha que eles tenham comigo, que eles estão me devendo alguma coisa, eu vou me afundar em dívida para ir lá, para cobrar dele esse colo. Ai, agora ele vai cuidar de mim. Nossa, ele não cuidou de mim quando eu fui abusado, mas não é possível que agora ele não venha cuidar de mim. Nossa, minha mãe não cuidou de mim quando eu tinha, sei lá, 10 anos e eu caí de bicicleta, me quebrei toda e ela não estava nem aí pra mim, mas agora eu tenho certeza que ela vai cuidar de mim. Então, se a gente não tem consciência dessas dívidas que a gente tem, que a gente acha que os pais têm com a gente vai se afundar em dívida pra voltar pra casa, pra cobrar um colo que na nossa cabeça eles estão devendo, mas que estão devendo nada.
tá? Se você, hoje, sabe conjugar verbo, tem a boca cheia de dente, cresceu com plano de saúde, cresceu com a barriguinha cheia, seus pais não te devem nada, tá certo? Teus pais não te devem nada. Tu é só uma criança chata. Tu é só uma criança chata. Eu dou graças a Deus todo dia que a minha mãe me manteve viva. Porque se eu fosse minha mãe, não sei se eu tinha mantido, não. Meu Deus, que criança impossível. Minha mãe era uma santa, porque ela me criou e ainda me deixou com a mesma quantidade de dente, né? Porque se eu fosse mãe de mim mesma, meu Deus, graças a Deus as minhas filhas são mais tranquilas. Se uma puxasse a minha, eu tava lascada. Vou-me embora amanhã deixar a revelação da vida financeira. Quem não entrou, cuida, fica gravado, tá? Fica disponível para vocês. Manda um assuntinho, conta aí uma história de dívida de calote para mim. Um prejuízo bom que vocês tomaram. Pegaram uma dívida boa já pra pagar? Ah, meu amor, você sabe que quando alguém morre, você herda as dívidas, né? Eu, quando a minha irmã morreu, eu fiquei pagando o carro dela 1 ano e meio. Foi o único empréstimo que mamãe fez que não botou seguro. Foi-se embora a Luciana, foi-se embora o carro e foi-se embora eu, com 1 ano e meio pagando conta. Acho que foi mais, foi só 1 ano e meio não, foi mais tempo. Porque depois mulher morreu, eu tava pagando, foi mais. Deve ter ficado uns 4 anos pagando carro. Se oriente não, pra você ver, viu? Se você não cuidar do seu dinheiro, o banco vai dar um jeito de cuidar dele, enchendo ele de juros pra você pagar, viu? Vou-me embora, amanhã deixar a revelação. Vou contar uma coisa pra vocês, que a gente tá em ritmo de Natal, uma coisa que eu me lembrei. Eu sou uma pessoa cristã, eu não encho o saco de ninguém. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala do Vale dos Ossos Secos, né? Que havia um vale de ossos secos e que a palavra fez, né, os ossos se juntarem, aqueles ossos reviveram. Tem uma parte que eu falo sempre, que ele fala que houve barulho, né, que era um vale de ossos, então era silencioso, e quando os ossos começaram a se mover para se juntar e haver o milagre, havia muito barulho, né. E quando eu tô vendo alguma situação, é muito difícil de se resolver, impossível, que já chegou no milagre, eu digo, Deus, faz barulho na minha vida. Eu preciso ouvir o barulho do teu milagre. Faz barulho. Mexe esses ossos. Coloca esse negócio para andar. Então, que a gente possa ter essa ousadia de dizer, faz barulho onde a gente acha que não tem mais vida. Sabe? Faz eu escutar esse barulho que eu tô precisando escutar para voltar a acreditar. Faz barulho, faz levantar de novo a esperança e a fé no meu coração. Faz barulho para que os meus ouvidos possam ouvir, meu coração possa acreditar que sim vai acontecer, que sim vai dar certo. A vida presta, a vida é boa. A gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder o sorriso, a gente não pode perder a alegria. E a gente não pode perder o hábito de procurar esse barulho, onde os ossos se levantam e a vida recomeça. Tá bom? Cheiro, amanhã a gente se vê.